Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, sejam com as suas famílias, suas igrejas também, e saudações especiais aos alunos, nossos estudantes lá do Instituto Teológico João Calvino em Ondiva, na Angola. Que o bom Deus esteja sempre com vocês, os auxiliando aí nessa árdua caminhada de aprendizado para a glória de Deus, para que vocês possam ser usados cada dia mais no serviço ao Senhor. Bom, vamos lá. Nas últimas aulas dessa disciplina de educação cristã, nós vimos que ela não é um subproduto da fé, mas ela realmente é uma iniciativa da parte de Deus para o seu povo, desde lá do Jardim do Éden, onde o professor perfeito, o nosso próprio Deus, já ensinava a Adão e Eva aquilo que era necessário para que o nome dele fosse glorificado. Deus então continuou a explorar a questão da educação ao longo da caminhada da humanidade com ele, mostrando aí a necessidade de que a nação de Israel estivesse pautada nos conhecimentos do Senhor. E através da escola lá no deserto, por meio de diversos pais também, profetas e sábios e escribas ao longo de todo o texto do Antigo Testamento, eles continuaram então, Deus continuou então a trazer para o povo de Israel os ensinamentos desta escola, a melhor escola, a escola perfeita, onde o professor perfeito está sempre a atuar para nos ensinar. Bom, no entanto, a humanidade, ela não foi o melhor aluno, né? É óbvio, nós, depois da queda, passamos a ter a dificuldade do pecado a nos atrapalhar em tudo, inclusive no aprendizado. Mas a natureza, né, decaída, ela sempre teve uma tendência de seguir falsos mestres, falsos pastores e falsos ensinos. E amou, né, a natureza humana amou mais as trevas do que a própria luz, e a humanidade como um todo, até hoje, aqueles que não são redimidos pelo sangue de Cristo continuam nesta caminhada de estar nas trevas. E nem todos os líderes religiosos, eles seguiram a lei de Deus conforme deveriam ter seguido. Vamos lá então. Mas os planos de Deus, eles jamais seriam frustrados, e por conta disso, nós temos na pessoa do nosso Senhor aquele que se preocupa e que vem ao nosso encontro para que possamos continuar no aprendizado. Hoje nós chegamos ao ápice desta revelação da parte de Deus para conosco, desta revelação educacional, e este ápice é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus encarnado. Ele é o mestre por excelência e este é o conteúdo da aula de hoje. Na sua obra, nós vemos que está centralizada toda a educação cristã. Não se trata apenas de uma figura histórica, mas do modelo pedagógico perfeito que ele mesmo nos deu ao se entregar por nós e ao ter uma vida voltada para o ensino prático e teórico ali com os seus primeiros 12 discípulos, mas que também influenciou toda aquela geração que teve contato com ele, quer tenham sido judeus ou gentios. Nós temos também aqui que os métodos, né, e os ensinos do Senhor são a base para a transformação do caráter do ser humano e também para a nossa atuação como aqueles que levarão adiante esses ensinos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida eclesiástica. E nós podemos refletir sobre isso com a seguinte pergunta: como nós podemos, nos nossos contextos de hoje, seja no púlpito, na escola bíblica dominical, seja em grupos familiares ou até mesmo no discipulado pessoal, como nós podemos refletir o caráter e os métodos do ensino do maior de todos os mestres, o nosso Senhor Jesus? Fica aí a reflexão, a questão para a nossa reflexão. Vamos lá então. Jesus, ele é o professor por excelência, e nós vamos ver agora as características e os métodos de ensino que ele utilizou. Os evangelhos descrevem o ministério de Jesus com uma ênfase marcante no seu ensino. Nicodemos o reconheceu como um mestre vindo de Deus, está lá em João capítulo 3, versículo 2, e o próprio Jesus aceitou esse título
esse título, né, está escrito lá em João capítulo 13, no versículo número 13. Ele ensinava com uma autoridade que maravilhou as pessoas. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46, nos mostra isso. Algo diferente dos escribas e dos fariseus, porque ele tinha autoridade. E para nós isso traz uma aplicação direta. Nosso ensino em qualquer esfera da igreja deve se basear na autoridade inerrante da palavra de Deus, não em sabedoria humana, nem em especulações. É a autoridade de Cristo que dá peso à nossa mensagem. É por isso que Jesus Cristo, ele não revogou a lei, mas ele cumpriu em si mesmo toda a lei registrada no Antigo Testamento e se revelou a nós através ali dos evangelhos, através de tudo que é registrado no Novo Testamento, como sendo o cumprimento de todas as promessas feitas a seu próprio respeito. Jesus adaptava o seu ensino a diversos públicos, multidões, pequenos grupos, indivíduos, homens, mulheres, crianças. Ele não usava uma abordagem única para todos. Vamos pensar então nessa nossa realidade eclesiástica, não é? Será que nós estamos ensinando as crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos, cada um dentro das suas particularidades? A forma como Jesus ensinava no Sermão da Montanha para uma multidão, está lá entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, ela era diferente das suas conversas íntimas e pessoais com os seus discípulos, como está lá em João capítulo 13, ou com apenas um indivíduo, como por exemplo Nicodemos. Também vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 3, ou até mesmo com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João. Bom, os seus métodos então de ensino, eles eram singulares e eram práticos. Ele frequentemente usava histórias, parábolas, exemplos práticos das coisas que as pessoas viam e experimentavam no dia a dia. Tomemos como exemplo a conversa que ele teve com a mulher samaritana. Jesus começa pedindo algo simples, ele pede água. A partir dessa realidade cotidiana, ele eleva a conversa para mostrar a ela as verdades profundas sobre a água da vida. Ele mostra que é necessário também a verdadeira adoração, e finalmente ele se revela como o Messias, lá no versículo 26 do capítulo número 4 que já citamos. Nós temos aqui também uma aplicação evidente para as nossas vidas. O ensino eficaz, ele parte do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, conectando as verdades eternas de Deus com as realidades e os dilemas do nosso cotidiano. Isso torna o Evangelho, então, relevante e acessível a todos. Este era o método que Jesus utilizava com muita eficiência. Ele também utilizava objetos, dramatizações e perguntas. Não é incomum encontrarmos Jesus respondendo a uma pergunta com outra pergunta, e isto fazia com que aquela pessoa que tinha o procurado para tirar uma dúvida ou ter um esclarecimento, ela passasse a refletir e responder aquela pergunta que Jesus fez a ela, e daí obter a resposta para a pergunta que ela mesma tinha feito a Jesus. Ao colocar um menino lá no meio dos discípulos, nós temos um exemplo, de como que Jesus queria ensinar o reino. Está lá em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 14. Ao lavar os pés dos discípulos, em João capítulo 13, verso 5, também nós temos um outro exemplo aí prático daquilo que Jesus queria ensinar, nesse caso, a humildade, o serviço e a forma como os discípulos deveriam tratar uns aos outros. Mas esses exemplos desses métodos que Jesus utilizava também nos mostra sobre a criatividade e a intencionalidade pedagógica que ele possuía. A educação cristã, ela deve ir além de uma mera exposição verbal. Podemos e devemos usar recursos visuais, exemplos concretos, atividades que engajem os alunos, tornando o aprendizado dinâmico e memorável, ou seja, para que fique gravado na memória
dos estudantes, a fim de que eles possam seguir adiante, sempre se lembrando de como aquilo é importante e deve ser praticado nas suas vidas. Como futuros professores e aqueles que já são professores, precisamos ser criativos em nossos métodos, buscando sempre a clareza e o impacto da mensagem, obviamente sem modificar a mensagem eterna da palavra de Deus. Agora o ponto é sobre o treinamento dos discípulos do Senhor, que é um modelo também para o discipulado eclesiástico nas nossas igrejas e na nossa família. Uma característica primordial no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo foi o preparo dos seus discípulos para o ministério que eles iriam então exercer, e já estavam exercendo com Jesus, mas iriam exercer de maneira ainda maior após a morte e ressurreição de Cristo e a sua assunção aos céus. E os discípulos então passariam a estar ali na dependência do Espírito Santo, praticando tudo aquilo que o Mestre havia lhes ensinado. De maneira surpreendente, Jesus ele não escolheu os melhores alunos dos melhores rabinos daquela região. Jesus ele escolhe 12 homens simples e diferentes entre si, homens da Galileia como pescadores, coletores de impostos, em vez dos grandes mestres da época. Você vê isso lá em Mateus 10, de 1 a 4. Isso é uma lição poderosa para a igreja. Deus capacita as pessoas humildes e comuns. Não devemos buscar apenas os intelectuais, por mais que eles possam ser usados por Deus, mas corações dispostos e moldáveis para o serviço. A formação de líderes e professores em nossas comunidades eclesiásticas, em cada congregação, cada igreja, cada ponto de pregação, deve priorizar o caráter da pessoa, uma conversão genuína e, obviamente, a disposição para aprender e se doar, para poder servir ao próximo, sabendo que Deus usa os vasos mais simples para poder, então, abençoar o seu povo. A sala de aula de Jesus, ela era itinerante, montanhas, praias, casas, caminhos, onde o mestre estivesse, os discípulos estavam lá com ele, ávidos por aprender. E isso nos lembra também que a educação cristã, ela não se limita às paredes da escola bíblica dominical, ela acontece na vida, nos grupos pequenos, nos momentos informais, é um processo então contínuo, e ele deve ser contextualizado, conforme falamos anteriormente, de acordo com o público-alvo a quem a mensagem e o ensino está sendo ministrado. Sejam crianças, adolescentes, jovens, homens ou mulheres, idosos, pessoas muito cultas ou pessoas que não tiveram estudo algum. Tudo isso a gente precisa ter em mente antes de prepararmos a mensagem a ser dada e o ensino a ser ministrado. Após um período de instrução, Jesus então enviou esses discípulos para um primeiro estágio. Está descrito isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Eles foram investidos de autoridade e receberam instruções claras sobre a sua missão. Mateus capítulo 10, de 5 a 14. A aplicação aqui, ela também é clara para a nossa igreja nos dias de hoje. O discipulado não é apenas sobre assimilação de conteúdo, mas sobre treinamento prático e principalmente sobre o envio. Devemos equipar e capacitar os nossos membros para o serviço, dando-lhes responsabilidades e acompanhando o seu desenvolvimento, mostrando que todos então precisam estar preparados para servir ao Senhor, toda a igreja sendo treinada para multiplicar os ensinos que recebemos de Cristo, tanto para os membros da igreja, quanto para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É crucial então reconhecer que mesmo com o professor perfeito, os discípulos eles apresentavam algumas dificuldades. Isso é fruto da natureza humana decaída. Eles não compreendiam a mensagem. Veja isso lá em Mateus capítulo 13, verso 36 e também capítulo 15, versículo 15. Eles eram invejosos, eram orgulhosos, eles eram ciumentos. Marcos capítulo 9, 33 a 35 e também capítulo 10, de 35 a 41 nos mostram esses episódios. Eles tinham pouca fé,
Marcos 4, 38 até o 40, Mateus 17, 19 a 20, e eles falhavam em cumprir as suas promessas, como a gente pode observar também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 31. Nós temos aqui então, irmãos, uma das lições mais práticas para nós, educadores cristãos. Não devemos nos frustrar com as imperfeições e dificuldades dos estudantes. Afinal, todos nós somos estudantes, estamos sempre aprendendo. Vamos passar a vida toda nesta busca do aprendizado na palavra de Deus, estaremos sempre tendo mais a aprender. O processo da lapidação do caráter é longo e ele é doloroso, requer paciência, longanimidade, repetição constante das verdades. E os nossos alunos e também os discípulos de Jesus naquela época e os discípulos nossos nos dias de hoje são diamantes brutos que precisam ser moldados. Devemos persistir no ensino com amor, mesmo diante de falhas, pois a transformação é obra do Espírito Santo, tanto nas nossas vidas quanto na vida daqueles que estão a aprender. Mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos ainda não compreendiam plenamente aquilo que eles precisavam fazer. Evangelho de Lucas 24, de 17 a 21 e também de 22 a 24, nos mostram isso, o que tinha acontecido, por que tinha acontecido. Os discípulos lá no caminho para Emaús, um pouco perdidos, desnorteados, mas é Jesus quem lhes abre os olhos, através de um ato simples ali do partir do pão, e eles reconheceram, é por isso que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava. Foi necessário então uma chamada aula de recuperação, um período para que eles pudessem então serem restabelecidos as verdades e as necessidades do reino. O próprio Jesus Cristo lhes abriu os entendimentos das Escrituras, mostrando como tudo se cumpria nele. E isso sublinha a centralidade da palavra de Deus e de Cristo crucificado e ressurreto no ensino cristão. O ensino cristão precisa ser cristocêntrico, e Cristo obviamente valorizava a palavra de Deus e que aponta para si mesmo como o Messias. Não podemos nos cansar de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação e para a santificação. A compreensão plena da fé, muitas vezes, não vem de uma única exposição, mas de um processo contínuo de iluminação divina. A entrega do diploma aos discípulos que estudaram ali com Jesus aconteceu com o recebimento do Espírito Santo de Deus em Atos, já ali proclamado no capítulo 1, versículo 8, e efetivamente acontecendo no capítulo 2, capacitando aqueles discípulos para a missão. Para a igreja hoje, isso significa que a verdadeira eficácia na educação cristã não reside apenas nos métodos ou nos currículos, mas na dependência do Espírito Santo, que é o principal agente desta educação. É ele quem sela, capacita, impulsiona para a proclamação das boas novas. Concluindo então, amados irmãos, esta aula de hoje, temos aqui algumas reflexões para a prática eclesiástica atual. Jesus, o mestre por excelência, nos deixou um legado educacional incomparável. Seus métodos, a sua autoridade, a sua paciência com os alunos imperfeitos e o seu foco na transformação integral do indivíduo, eles são paradigmas eternos para a educação cristã. Todo e qualquer modelo de educação cristã deve estar baseado nisto. Como podemos ver, nas nossas igrejas, esses ensinamentos sendo aplicados. Como nós podemos ver isso? Primeiramente, reconhecendo que a educação cristã deve se preocupar com a transformação progressiva do crente no caráter, no valor, na motivação, nas atitudes, na prática e no entendimento do próprio Deus. Isso significa que a educação não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre quem nos tornamos. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esta sabedoria é colocar em prática todo o conhecimento que temos herdado, tanto dos nossos pais,
biológicos ou os pais na fé, dos professores da escola bíblica, dos nossos pastores e, obviamente, do Senhor nosso Deus e da Bíblia Sagrada. Que a nossa vida pessoal, então, irmãos, ela seja um reflexo daquilo que Jesus fez na vida dos seus discípulos, e que a nossa atuação na igreja ela seja repleta deste poder e da autoridade que vem de Jesus, e isto só é possível, obviamente, tendo um coração aberto para o estudo das Escrituras, meditação dia e noite na palavra, tempo investido no estudo bíblico e teológico, para que o Senhor assim nos use neste ministério da educação cristã. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, e lá nós veremos um pouco sobre o desenvolvimento histórico da educação cristã. Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço.